Feliz sábado aos irmãos e amigos que hoje aqui se fazem presente na casa de Deus. Vamos fazer uma breve oração. Oremos, Pai, de amor e bondade, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença para ouvir a Tua mensagem, Pai. Fala ao nosso coração e, Pai, que hoje estejamos abertos a ouvir a Tua voz e entender essa mensagem do profeta Oséias, Pai. Agradecemos por isso. É isso que nós te pedimos, desde já agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, para mim é um grande privilégio estar com vocês e transmitir essa mensagem hoje. Só um minuto. Deixar aberto, que depois no meio do culto não dá para abrir, né, gente? Vamos lá. Queridos, passa ano, vem ano, e uma coisa curiosa sobre o ser humano é que a gente tem o costume, sempre no começo de ano ou depois do começo do ano, a gente fazer a nossa lista dos objetivos, das nossas metas que nós queremos ter para o ano de 2026 em especial. E esse ano eu creio que para vocês também não foi diferente. Talvez você ainda não fez a sua lista para o ano de 2026, das suas metas, seja emagrecer, seja guardar dinheiro, seja comprar um carro, ou até mesmo fazer uma viagem. Mas a minha pergunta, e eu começo com essa reflexão para cada um de vocês hoje, é qual tem sido a importância que vocês têm dado para a vida espiritual de vocês. E hoje eu gostaria de falar sobre isso. A palavra de Deus, ela é uma grande biblioteca com vários livros aqui. E, da mesma forma, essa biblioteca não foi dada a nós de forma assim jogada. Muito pelo contrário, ela tem um papel importante na nossa vida. Seja para ensinar, seja para corrigir, seja para nos alertar e seja para realmente nos repreender. E o livro que, como eu disse na oração, que nós iremos ler hoje é o livro de Oséias. O livro de Oséias, ele tem uma mensagem muito importante para cada um de nós aqui. Por quê? O livro de Oséias, ele conta de um período em que Israel está totalmente degradado, tanto moralmente como espiritualmente. E a gente vê no começo do seu capítulo uma ordenança que o Senhor faz a Oséias, que aos primeiros olhos pode parecer até esquisito. Ele fala para que Oséias agora se case com uma prostituta, a fim de assim poder demonstrar o estado espiritual que Israel estaria. Mas o livro de Oséias, queridos, também vai contar em torno de um Deus que está disposto a fazer o que for necessário para salvar o seu povo. Nem que isso o leve a fazer o seu povo sofrer, mas com o único propósito de salvar. Então eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no capítulo 2 de Oséias, versículo 6. Para quem não sabe, Oséias fica ali depois de Daniel. Depois de Daniel já vem o livro de Oséias, verso 5. Amém ou misericórdia? Ah, tá, fiquei com medo agora. Leiamos então o versículo 5. Pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu, ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás dos meus amantes, que me dão o pão, a minha água, a minha lã, o meu linho e o meu óleo, e as minhas bebidas. É engraçado que esse capítulo, ele vai demonstrar também, e eu queria contextualizar antes um pouco para vocês, assim como todos os apóstolos da Bíblia, ou melhor, todos os profetas da Bíblia, o profeta Oséias, ele não é diferente em relação a trazer uma mensagem de advertência para o povo. Assim como nós temos como Ellen White, uma profetisa que traz uma mensagem urgente para a gente, Oséias também traz uma mensagem de advertência para o povo de Israel, para o momento que eles estavam vivendo. E ele vem alertar o povo. Nenhum profeta você vai encontrar na Bíblia no qual ele vai apenas elogiar o povo, e muito pelo contrário, todas as vezes que Deus manda um profeta é a fim de alertar o seu povo. E a gente percebe nesse texto que há um grande contraste entre a vida de Israel com a vida da mulher de Oséias. Por quê? Ali, nesse primeiro texto, versículo 5, a gente consegue perceber que a mulher de Oséias está agora, já estava sendo infiel ao seu marido, e agora ela está se direcionando novamente aos seus amantes para ter o quê? O que o texto diz? Ter o pão, ter a água, ter a lã, ter o linho, ter o óleo
e as bebidas. E agora continuamos a ler o versículo 6 e 7. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em surgimento de seus amados, porém não os alcançará. Buscar-lo-á sem contudo os achar. Então dirá: irei e tornarei ao meu primeiro marido, porque melhor me ia do que agora. Lembra que eu falei que a situação da esposa de Oséias retrataria muito bem a história de Israel? Isso porque, assim como a esposa de Oséias agora vai ao encontro, tenta ir ao encontro dos seus amantes, só que não o acha, Israel também ia ao encontro de Deus só perante as suas necessidades. Quando Israel agora novamente desejava ter os seus desejos, ter a lã, ter o pão e ter ali o seu óleo, agora ele vem em detrimento e vem à busca de Deus. Da mesma forma, a mulher de Oséias também o fazia. Israel não procurava a Deus porque ele estava disposto a se arrepender. Israel agora buscava a Deus porque ele era a única válvula de escape para ter novamente o seu pão, a sua água, o seu linho. Antes de continuar também o texto, eu queria contar um exemplo para vocês, para exemplificar melhor. Deus, ele havia firmado um pacto com Israel. Deus havia firmado uma aliança com Israel. Assim, quando casamos, nós temos uma aliança em nosso dedo, onde simboliza, na verdade, as promessas que um dia nós fizemos, seja para minha esposa, seja para o seu esposo, onde você seria fiel na saúde, na doença, na pobreza e na riqueza, assim até que a morte o separe. Deus também, ele havia firmado uma aliança com o povo de Israel. Deus, ele havia prometido que seria o seu protetor, ele havia prometido que seria o seu auxílio, ele havia prometido que seria o seu alicerce. Só que, maior do que todas as outras coisas, Deus, ele havia prometido que seria o seu salvador. E diante de uma relação mútua, de um relacionamento, Israel também precisava retornar esse amor a Deus. E dessa forma ele o faria sendo fiel, obedecendo e confiando em Deus. Só que, às vezes, é fácil julgar o povo de Israel, né? Às vezes a gente olha para o povo de Israel e fala assim, nossa, eu não faria isso. Mas, na verdade, a Bíblia, a palavra de Deus, vem retratar um povo que, quando olhamos no espelho, na verdade é a gente. Na verdade, retrata a nossa história hoje. Queridos, lembre que a fidelidade é a compreensão de uma pessoa, de que tudo que ela tem e de que tudo que ela é, pertencem a Deus. Vamos continuar lendo o verso ali, o verso 8. O verso 8 nos diz o seguinte: ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo, eu é que lhe dei o vinho, o óleo, e lhe multipliquei a prata para eles, e que eles usaram para Baal. Queridos, da mesma forma que a mulher de Oséias ia à procura dos seus amantes e não os achou, e agora foi à procura do seu primeiro marido, Israel ia à procura de Deus. Só que o engraçado é que a mulher de Oséias, Israel, vai procurar a quem? Os amantes, porque ela queria novamente ter os seus desejos. Só que o verso 8 vem nos dizer que, na verdade, tudo que a mulher de Oséias tinha e tudo que Israel tinha, na verdade, eram providos pelo Senhor. Só que o texto, ele mostra um clímax disso tudo. Porque Deus, ele provia tudo aquilo. Só que o texto continua, ele fala que tudo isso, no verso 8, para que eles usaram para Baal. E querido, a apostasia do povo era tão grande, mas tão grande, que eles estavam oferecendo até os próprios filhos como sacrifício vivo. E hoje, diante dessa mensagem, você pode me fazer a seguinte pergunta: mas eu não adoro a Baal, eu não uso o que eu tenho, o que Deus me dá, a Baal. Só que entenda uma coisa, queridos, assim como o ar que nós respiramos todos os dias e ele é necessário para a nossa vida, o ser humano, por sua essência, ele necessita ser adorado, ou ele necessita adorar alguém.
O ponto central é saber a quem temos adorado e quem temos dedicado os nossos recursos, o nosso tempo e os nossos esforços. Ellen White, certa vez, em um de seus livros, Conselhos sobre Mordomia, página 23, ela descreve o seguinte: há apenas 2 lugares no mundo, ou 2 lugares no universo, onde nós podemos depositar os nossos tesouros. Ou são nos celeiros de Deus, ou no de Satanás. E agora perceba bem esse continuar do trecho. E tudo, não é só uma coisa, não é tudo. Tudo o que não é dedicado ao serviço de Deus está sendo contado do lado de Satanás e vai fortalecer a sua causa. Queridos, você já ouviu, mas vai ouvir novamente. Num conflito cósmico em que temos vivido, onde o destino da eternidade vai ser colocado, não existe meio termo, não existe uma terceira via. A gente sempre quer, não, isso que eu faço não interfere na minha vida. Não, isso é só alguma coisa. Não, mas entenda, ou estamos fortalecendo o lado de Deus e sua causa, ou estamos fortalecendo o lado de Satanás e suas artimanhas. Você vai ver eu citar várias vezes alguns testemunhos do pastor Josanã, que é o nosso líder de mordomia para toda a divisão, porque ele tem várias histórias que realmente mexem conosco. Certa vez ele contou a história de um jovem que era o único cristão da sua família, e toda a sua família estava longe dos passos de Deus, e ele disse que certa vez a sua mãe ligou para esse jovem e falou assim: filho, eu tenho frequentado um lugar de magia. E o filho agora pensando, refletindo, disse: mas caramba, eu sei que a minha mãe já está distante dos caminhos de Deus, e agora eu sei que ela está indo nitidamente num lugar onde o Senhor não está. E aí certa vez, esse filho foi buscar a mãe, e eles vieram conversando no carro. E a mãe certa vez virou para ele e falou assim: filho, você sabe por que eu tenho ido para esse lugar de magia? Eu tenho ido porque lá eles revelam o futuro. E filho, a primeira vez que eu fui lá, eu fui perguntar sobre o seu pai. Eu fui perguntar qual que seria o futuro do seu pai. E a mulher tacou algumas bolas para cima, falou algumas palavras e disse assim: eu encontrei o seu marido. E só que tem um problema. Eu estou vendo aqui que ele vai sofrer um acidente. E aí a mãe novamente virou para o filho e falou assim: filho, você lembra aquela vez que seu pai sofreu um acidente no trabalho? Aquela mulher já havia me avisado. E filho, agora eu fui lá uma segunda vez, só que dessa vez eu fui perguntar sobre o seu irmão. Eu queria saber agora o futuro do que aconteceria com o seu irmão. E a moça novamente tacou algumas bolas para cima, falou algumas palavras e disse o seguinte: eu achei o seu filho, só que tem um problema. Ele vai viver uma grande desilusão amorosa. E novamente a mãe virou para o filho e falou assim: filho, você lembra que seu irmão viveu uma desilusão amorosa, ele terminou o noivado antes de acontecer. A moça já havia me avisado. E agora, pela uma terceira vez, essa mãe foi novamente a esse lugar de magia e agora foi perguntar sobre ele. Filho, agora eu fui perguntar sobre você, e agora essa moça novamente tocou algumas bolas para cima, disse algumas palavras, falou o seguinte: você não tem outro filho? Você tem apenas um filho. E a moça virou para a mulher e falou assim: não, mas como pode? Fui eu que tive outro filho, é claro que eu tenho outro filho. E a moça novamente tacou aquelas bolas para cima, falou algumas palavras e disse: você está me fazendo perder tempo, você não tem outro filho. E depois de muito tempo e de muita discussão, a moça virou: é verdade, você tem outro filho. Só que tem uma luz tão forte, mas tão forte, que eu não consigo ver o futuro dele. E a mãe novamente virou para o filho e falou assim: filho, que luz é essa? Que luz é essa que está em volta de você? E o filho virando agora para a mãe disse assim: mãe, tudo que eu tenho e tudo que eu sou estão nas mãos de Deus. E se a senhora quiser saber algo do meu futuro, não vá consultar o inimigo, porque ele não tem acesso a nada da minha vida. Tudo na minha vida, mãe,
está à disposição de Deus. E essa luz, mãe, que a senhora viu, é o Deus que eu sigo. É o Deus quem eu tenho entregado a minha vida, quem eu tenho colocado à disposição, a minha família. Então, mãe, o inimigo, ele não tem acesso a nada, nada da minha vida, porque eu estou completamente nas mãos de Deus. Queridos, da mesma forma, esse é o chamado do livro de Oséias, que tudo o que temos e tudo o que somos seja entregue nas mãos de Deus. E lembre, ou nós temos fortalecido o lado do inimigo, ou nós temos fortalecido o lado de Deus. Não há um meio termo. Antes da gente continuar a nossa leitura no capítulo 2 de Oséias, eu convido os irmãos a lerem agora o capítulo 4, versículo 6. E é um texto muito conhecido. Alguém gostaria de ler? Poderia estar lendo para a gente? Capítulo 4, versículo 6. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Obrigado, irmão José. Esse texto é tão importante para o assunto que nós estamos falando, conversando, porque se a gente passar de forma sem uma visão ocular, uma visão que nós possamos reparar e entender realmente esse texto, ele passa batido à nossa mente. Quando a gente volta para o hebraico, a gente vai entender essa palavra conhecimento. Na verdade, esse conhecimento ele não está atrelado a somente uma informação intelectual. Não, ele é diferente. Esse conhecimento está relacionado a uma intimidade que o povo de Israel estava faltando. Um conhecimento profundo e relacional, que leva à obediência e ao temor. E quando a gente passa a ver esse texto com esses olhos, o texto ele toma uma nova proporção, e eu convido os irmãos agora a ler novamente o texto, só que trocando a palavra conhecimento por intimidade. O texto, então, vem dizer o seguinte: o meu povo ele está sendo destruído porque lhe falta intimidade. Porque tu, sacerdotes, rejeitaste a intimidade, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de ti. Entenda, queridos, que esse texto, então, está nos dizendo que o povo de Israel, o que faltava e o que estava levando o povo de Israel a ser destruído, era a falta de intimidade, de um relacionamento real, não somente um intelecto ou uma informação intelectual. Esse conhecimento também está diretamente relacionado a uma ignorância ativa. E o que isso significa? Eu posso conhecer mais, eu posso entender mais sobre quem é Deus, eu posso aprender mais sobre seu amor, só que eu, por livre e espontânea vontade, eu decido ser ignorante em relação à lei de Deus. E é isso que o profeta também quer alertar o seu povo. Mas também há um erro por parte do sacerdote. E perceba, esse texto vem destacar que o sacerdote também rejeitava a intimidade com Deus. Ele não obedecia, ele não buscava, ele não tinha intimidade. E por isso ele não conseguia passar isso para o povo. Queridos, por isso que Israel estava vivendo uma total degradação, tanto moral como espiritual. E eu convido os irmãos novamente a voltar ao capítulo 2, e aqui a gente já está encaminhando para o final. O capítulo 2 de Oséias, e agora o versículo 9, que diz o seguinte: portanto, tornar-me-ei e reiterei o seu tempo, o meu trigo e o meu linho que lhe deviam cobrir a nudez,
Agora, verso 10, descobrirei as suas vergonhas. Verso 11, farei cessar toda a sua felicidade. Verso 12, devastarei a sua vide e sua figueira. Verso 13, castigar-lo-ei pelos dias dos Balaíns. Queridos, perceba que agora o Senhor está dizendo, nesse verso, e pode parecer pesado de primeira vista, mas na verdade Deus está virando para o povo e está falando assim: o que for necessário para mim fazer, para te resgatar, eu vou fazer, mas como o único propósito de te salvar. Querido, C.S. Lewis, um grande escritor, em seu livro O Problema do Sofrimento, página 46, ele diz o seguinte: mas o sofrimento, ele insiste em ser notado. Deus sussurra em nossos prazeres, Ele fala em nossa consciência, mas Ele grita no nosso sofrimento. Ele, o sofrimento, é o megafone para despertar um mundo surdo. Em suma, o megafone de Deus, muitas das vezes, para falar conosco, é a dor, como única saída para Ele nos resgatar. O pastor Zanã, em outra de suas experiências, ele disse que ele estava pastoreando um amigo dele que havia perdido o ministério por conta de cometer alguns erros durante o seu ministério. E o seu amigo virou para o Josanã e disse assim: pastor, Deus tentou me mostrar de várias maneiras, como eu estava espiritualmente. O Senhor tentou me resgatar de várias maneiras, mas eu constantemente fechava os olhos para a sua mensagem. Pastor, eu perdi o que eu tinha de melhor na minha vida, que era o ministério. Porém, foi a única forma do Senhor me resgatar. E hoje, pastor, eu posso dizer que eu estou perdoado. Hoje eu estou salvo, pastor, e hoje eu estou indo para o céu. Amém? Queridos, só que essa é uma história triste, porque às vezes a gente para e começa a notar por que nós temos que chegar a um ponto tão grave como esse, no caso do amigo do Josanã, perder o ministério, para que aí sim o Senhor possa falar ao nosso coração. Queridos, lembre, o que Deus precisar fazer para te salvar, Ele vai fazer com o único propósito de falar ao teu coração. Vamos continuar o verso 14, que diz o seguinte: portanto, queridos, e perceba nesse versículo, portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei dali as suas vinhas, e o vale de Acor por porta de esperança, e será ela subsequiosa, como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subi da terra do Egito. Queridos, o vale de Acor, quando nós voltamos para o hebraico, significa o vale dos problemas, o vale das tribulações. O Senhor, em outras palavras, está falando assim: filho, o que eu precisar tirar da tua vida, o que eu precisar mexer na sua vida financeira, na sua vida conjugal, no seu trabalho, eu vou mexer, mas lembre, como único propósito, de te salvar. De te salvar, não tem outro propósito. Ele leva agora Israel para o deserto, a fim de atrair, a fim de falar ao coração. Queridos, o pastor Zanã, novamente, em uma de suas histórias, ele fala que ele estava em um dos melhores momentos de seu ministério, lá em Belém, e sua filha era recém-nascida, e ele andando de carro com a sua filha, ele pensando: nossa, como que eu tenho vivido o meu ministério, tem sido tão bom, estou tendo a experiência de ser pai. E ele, com essas palavras, ele diz o seguinte: o Espírito Santo, então agora eu sinto ele entrar no meu carro, e ele fala ao meu coração, e fala assim: Josanã, o que você faria se hoje a sua filha morresse? Se hoje a sua filha morresse? E ele pensando, ele nunca havia refletido sobre essa possibilidade. E ele fala assim: de duas, uma, depois de refletir bastante.
Vocês ficaram ansiosos, né? Saber o que ele falou. De duas, uma. Ou ele reclamaria com Deus, ele discutiria com Deus e poderia até mesmo perder o seu ministério. Ou uma segunda opção, ele agora se consagraria como nunca, ele falaria sobre Cristo como nunca, e ele pregaria sobre a volta de Cristo como nunca, a fim de rever a sua filha, quando Cristo voltar. Só que tem um problema diante disso. Ele disse que naquele momento, quando ele estava no carro, ele disse que ele optaria pela segunda opção. E ele ficou feliz, falou, nossa, Deus deve ter se agradado de mim, né? Ele deve ter ficado feliz com a minha escolha de agora se consagrar, se caso minha filha morresse. Mas aí novamente o Espírito Santo fala ao coração dele e fala assim, Josanã, por que é necessário uma tragédia como essa, para que aí sim você se consagrasse mais, para que aí sim você me buscasse mais, para que aí sim você falasse mais sobre a minha volta. Depois disso ele fala que ele pediu perdão porque ele não entendeu a situação, a gravidade e a pergunta que realmente o Espírito Santo queria falar a ele. E sabe, queridos, quanto de nós também temos esperado o pior acontecer, temos esperado que o Senhor nos leve para o deserto, para que aí sim Ele possa falar conosco. Queridos, a nossa maior luta nessa manhã não é responder ao chamado de Deus aqui na igreja. Porque aqui na igreja é fácil responder, é fácil trabalhar, mas o chamado de Deus, ou melhor, a luta que nós temos vivido e ainda viveremos, é estarmos dispostos a buscar o Senhor e estarmos dispostos, através das mãos do Senhor, responder esse chamado lá fora. Depois que eu e você colocamos o pé lá fora. Queridos, entregar por completo é difícil, mas é necessário. Por que é necessário o Senhor nos levar para o deserto? Para que aí sim nós possamos ouvir a voz dEle. Queridos, hoje o Senhor nos convida, e a mensagem que eu queria deixar para cada um de vocês, é que no início desse ano nós possamos colocar as nossas metas como segundo plano e colocar a nossa intimidade com Deus como objetivo número 1. Então, se você ainda não fez a sua lista de objetivos, ou se você já fez, reestabeleça eles e coloque o Senhor, ter intimidade com Cristo, buscar ao Senhor como prioridade na sua vida para o ano de 2026. Queridos, que diante da lã, diante da água, do pão, do vinho, do trigo, nós deixemos de adorar a Baal, e agora nós passemos a glorificar a Deus, e nos dedicar de forma integral, sem restrição, e se preciso for o Senhor nos mandar para o deserto, queridos, que seja para um único propósito, a fim de falar ao nosso coração. Porque é isso que Ele deseja nos salvar mais do que qualquer coisa. Queridos, que essa seja a minha e a sua decisão, nessa manhã, de dedicar os meus bens, de dedicar os meus planos, de dedicar a minha vida ao Senhor, sem restrição. Amém? Vamos entoar então o louvor, primeiro Deus. Dias são tão curtos, pequenos demais. As horas passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos. Agendas tão cheias, corações tão vazios. A alma é pequena e o olhar é tão frio. Agora a experimentar uma outra
com Deus, revela os teus segredos, que o pecado escondeu. Põe primeiro Deus no começo do dia, põe primeiro Deus, o futuro é incerto, põe primeiro Deus por um ato de fé, tua vida vai começar a florescer. Quando entrego minha vida nas mãos do Senhor, aquele que me conhece, que sabe bem quem eu sou, eu saio confiante, pois eu sei com quem vou. Eu tenho coragem, meu escudo é o amor. Não importam as lutas, a cruel tentação, eu caminho seguro, amparado em suas mãos. Não importam as provas, vou sorrir e cantar, porque nas mais escuras trevas é possível brilhar. Primeiro Deus no começo do dia, foi primeiro Deus, o futuro é incerto, foi primeiro Deus por um ato de fé, tua vida vai começar a florescer. Foi primeiro Deus, foi primeiro Deus, foi primeiro Deus, pra tua vida florescer. Queridos, que nós possamos colocar primeiro Deus em nossa vida. Oremos. Pai de amor e bondade, mais uma vez nós ouvimos a Tua mensagem. Pai, o Senhor falou ao nosso coração a fim de nós realmente entendermos que o Senhor deseja falar conosco. E Pai, que não seja preciso deserto nas nossas vidas para que nós possamos ouvir o Teu chamado. Pai, mas que se o deserto vir em nossas vidas, seja na vida financeira, no trabalho, na vida pessoal, Pai, que nós possamos ouvir o Teu chamado e atender a Ele, Pai. Que a partir de hoje, que dos nossos pés para fora dessa igreja, nós possamos colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Agradecemos por mais esse sábado. No nome santo de Jesus, oramos. Amém. Eu vou ouvir a voz de Deus em paz.